E aí, primeira série, tudo bem? Aqui é o professor André, professor de Química, e a gente vai estudar um pouquinho hoje sobre o modelo atômico atual, diagrama de Linus-Pauling e distribuição eletrônica, tá? Nas últimas aulas presenciais, a gente viu o modelo atômico de Bohr e viu que ele tem um núcleo e uma eletrosfera dividida em camadas, em níveis de energia, tá? Do nível 1 até o nível 7, para os elementos que a gente conhece até hoje, já é o suficiente esse número de níveis, e a energia, isso aqui é muito importante, ó, a energia aumenta de dentro para fora. Quanto mais para fora da eletrosfera, maior o conteúdo energético. Tudo bem? Para o modelo atômico atual, entra uma coisa nova. O quê? O conceito de subníveis. Subnível S, subnível P, subnível D e subnível F. Cada um comportando uma quantidade máxima de elétrons. Subnível S comportando 2 elétrons, o P no máximo 6 elétrons, o D que aguenta até 10 elétrons e o F que suporta 14 elétrons. Se a gente sabe que no S cabem 2, é só ir aumentando de 4 em 4 e a gente chega até o F com 14 elétrons, tá? Uma coisa importante é que a eletrosfera do átomo de modelo atômico atual tem níveis e subníveis de energia, mas nem todos os níveis têm todos os subníveis. Então é muito importante nessa tela você dar bastante atenção para isso aqui, ó. O primeiro nível, que é a primeira camada, só tem o subnível S. O segundo nível tem o subnível S e o P. O terceiro nível tem o subnível S, subnível P e subnível D. O quarto nível tem subnível S, P, D e o subnível F. O quinto nível também tem os 4 subníveis. O sexto nível, para os modelos que a gente conhece até hoje, são só 3 subníveis. E o último nível, camada 7, tem subnível S e P. Sabendo quais subníveis cada nível tem, e sabendo a quantidade de elétrons por subnível, nós chegamos à quantidade máxima de elétrons que cada nível comporta. Por exemplo, o primeiro nível cabe em 2 elétrons, porque só tem o subnível S. O terceiro nível, no terceiro nível, cabem 18 elétrons, porque tem subnível S, P e D. 2 no S, 6 no P e 10 no D. Comportar 18 elétrons não significa que tenha 18 elétrons. Pode ter uma quantidade menor, mas o máximo são 18 elétrons. O máximo de elétrons no quarto nível, 32. 32 no quinto nível, no sexto nível, 18 elétrons, para os elementos que a gente conhece até hoje. Tudo bem? No nível, a gente já sabe que a energia aumenta de dentro para fora. Ela cresce conforme o número de níveis vai aumentando. No subnível, é diferente. O crescimento da energia precisou ser calculado com cálculos matemáticos bem complexos e Linus Pauling fez isso. Calculou a energia de cada subnível e dispôs o crescimento dessa energia num diagrama de Linus Pauling, tá? O que ele fez? Ele pegou aquela eletrosfera que estava aqui, ó, mostrada, representada numa horizontal e colocou aqui, ó, numa vertical. Você percebe que está a mesma coisa, ó. São 7 camadas, só que na primeira camada, no primeiro nível, só tem o subnível S. No segundo nível, subnível S e P. Terceiro nível, S, P, D. Quarto nível, 4 subníveis. E depois foi caindo um pouco a quantidade de subníveis nos níveis maiores, tá? Feito isso e calculado, ele chegou nessas seguintes diagonais aqui, ó. Tá? A primeira diagonal pega só o subnível S, a segunda diagonal pega o subnível 2S, a terceira diagonal já pega o subnível P e o subnível S, tá? E ele dispôs isso numa distribuição eletrônica, que está organizando, na verdade, o quê? A energia dos subníveis em ordem crescente, tá? Então, se a gente pegar cada seta dessa aqui, ó, e colocar ela na sequência, a gente vai chegar nessa distribuição aqui, ó, onde a gente tem a primeira parte, a primeira seta pegando um S, com 2 elétrons que cabem no subnível S. Nós temos a segunda seta pegando o subnível S da camada 2, depois o 2P e o 3S na terceira seta, e assim sucessivamente, ó, 3P6, 4S2, 3D10. O númerozinho é a quantidade de elétrons que cabem em cada subnível, tá? 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, até a gente chegar lá no final, no 7P, que é o 7P6, tá? Essa sequência, gente, mostra o aumento da energia por subníveis. Isso é o que a gente chama de distribuição eletrônica, tá? E como é que a gente aplica isso em exercícios? Muito fácil. Vamos supor que, como exemplo, a gente pegue o sódio.
O número atômico do sódio é 11. Se ele tem 11 prótons no seu núcleo, ele tem 11 elétrons. Então, a gente tem que distribuir 11 elétrons. Como é que fica essa distribuição? Seguindo a sequência, qual é a primeira parte da distribuição? Um S, 2, com 2 elétrons. E depois, 2S2. Até aqui eu distribuí 4 elétrons, eu tenho que distribuir 11, então eu continuo. 2P6, distribui 10. E o próximo, 3S1. Por que aqui está 3S1 e não 3S2? Porque eu tenho que distribuir 11 elétrons. E até o 2P, eu já distribuí 2P, 6, distribuí 10 elétrons. 10 para 11 falta 1. Então, na última parte da distribuição eletrônica, nós temos o quê? O 3S1, tá? Aqui eu tenho o subnível mais energético, mas que para esse átomo de sódio aqui, também coincide com a camada de valência, que é a última camada. Ó. Nós temos a camada 1, a camada 2 e a camada 3. A camada 3 é a camada de valência, ou seja, a última camada. Mas ela também coincide com o subnível mais energético. O que é o subnível mais energético? É o subnível de maior quantidade de energia pelo diagrama de Linus-Pauling. É a última parte da sequência na distribuição eletrônica. Tudo bem? Vamos colocar mais um exemplo aqui. Ó. O ferro, número atômico 26. Então, eu tenho que distribuir 26 elétrons. Então, vamos distribuir 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Embora a gente tenha chegado até aqui, por que não foi 3D10? Porque se a gente colocasse o 3D10, seriam 30 elétrons, e são só 26. Então, eu coloquei 6 no subnível D para fechar os 26 elétrons distribuídos. Nesse caso aqui, ó, a camada de valência é a camada maior, a camada 4. E o subnível mais energético é a última parte da distribuição eletrônica. Tudo bem? Então, às vezes, camada de valência e subnível mais energético são coincidentes. Às vezes, você tem uma camada de valência e um subnível mais energético diferente. Tudo bem? Mas a distribuição eletrônica é basicamente isso. Aqui, a gente viu distribuição em átomos. Ou seja, o número de prótons é igual à quantidade de elétrons. Mas nós também podemos ter distribuição eletrônica em íons, tá? Os cátions são íons, assim como os ânions. Os cátions são átomos que perderam elétrons e os ânions são átomos que ganharam elétrons, né? Vamos pegar dois cátions como exemplo. Olha só, o ferro 2+, é o átomo de ferro que perdeu 2 elétrons e virou cátion de ferro. Se ele perdeu 2 elétrons, eu tenho que tirar 2 elétrons e distribuir só 24, tá? Mas o conselho que eu dou para vocês, para a gente não errar isso, é primeiro faça a distribuição eletrônica de todos os elétrons do átomo de ferro. Vamos fazer? Olha só. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Percebam que eu não mexi ainda, ó, com a carga que foi perdida, os elétrons que foram perdidos. Eu distribuí 26 elétrons. Eu tenho que tirar 2, certo? Eu não vou tirar 2 elétrons do nível 3. Eu vou tirar 2 elétrons sempre da última camada, que é a camada 4. Então, tirando 2 elétrons da camada 4, a distribuição agora está contando uma distribuição de 24 elétrons. Pode conferir, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 10 elétrons, 3S2, 3P6, 18 elétrons, mais 6, 24. 26 menos 2 que foram perdidos, tá? E se fosse o ferro 3+? Ferro 3+, a distribuição fica assim. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. De novo, primeiro distribuir os 26 elétrons, tá? Agora eu vou tirar 3 elétrons. Como é que eu tiro? Tiro 2 da última camada, que é a camada 4, mas ainda falta tirar 1. Tiro 1 do subnível mais energético. 6 tirou 1, fica 5. Então, a distribuição eletrônica 3D5. Tudo bem? Tranquilo, né, gente? Assim não tem erro, tá? E nos ânions? Eu peguei o oxigênio, número atômico 8, só que agora ele virou um ânion porque ele ganhou 2 elétrons. Então, eu não tenho mais 8. Eu tenho quantos elétrons para distribuir? 10 elétrons. Então, vamos lá? 1S2, 2S2, 2P6. No ânion não tem problema. É só somar a quantidade de elétrons e fazer a distribuição com a nova quantidade. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido a aula. Você pode pausar, voltar, essa aula está disponível para vocês, né? E eu vou deixar para vocês uma tarefinha bem de boa, que é fazer esse exercício de fixação. Fazer a distribuição eletrônica dos elementos abaixo, indicando níveis e subníveis. E alguns deles estão representados na forma de íons, tá? Faça esse exercício e, com certeza, você vai crescer nesse assunto. Bons estudos!